Olá, caros e caras, amigos e amigas patologistas. Hoje vamos conversar sobre a histopatologia dos produtos de concepção. É um estudo de 2.621 diagnósticos feitos por telepatologia na rotina da DASA. Esta é a parte 1, outras partes virão. Vamos iniciar com alguns conceitos básicos da histologia dos produtos de concepção. Por telepatologia, uma alegria, porém nem sempre. Um embriãozinho, um ovo humano. Membranas decídua capsular. Placa coriônica, córion frondoso, placa basal ou sítio de implantação. Nesta bela imagem, vemos um saco gestacional na porção central, depois córion frondoso exuberante e envolto pela placa basal e a decídua. Cá está. Placa coriônica e o amnion. Córion frondoso, placa basal ou sítio de implantação. E ilhas trofoblásticas. Na maior parte dos produtos de concepção, esses materiais vêm todos misturados e perdem aquela orientação anatômica bonitinha que vimos anteriormente. Cá está a placa coriônica, córion frondoso, placa basal, membranas, tecidos do embrião e ilhas trofoblásticas. Detalhes: placa basal, o sítio de implantação, decídua e uma camada de fibrinoide chamado de fibrinoide de Nitabuk. Placa coriônica, reconhecida pelo amnion, esse tecido conjuntivo, e o fibrinoide de Langerhans. Placa basal, importante para uma boa avaliação diagnóstica, pois é nela que se encontram as alterações da implantação trofoblástica, dependente do concepto, e também as alterações da decídua, dependentes do fator materno. Geralmente é bastante nítida pela presença dessa membrana de fibrina. Faltou ainda outro componente, o endométrio. Desempenha importante papel funcional na fase de alimentação histotrófica do primeiro trimestre, que será substituída pela fase hematotrófica na transição para o segundo trimestre. Sobre a alimentação histotrófica que acontece no primeiro trimestre gestacional. Um embriãozinho de peixe e um embriãozinho humano. No início da vida, somos todos peixes e nadamos no líquido amniótico. Vivemos boa parte desse primeiro trimestre como anaeróbios ou parcialmente como hipoaeróbios. Radicais livres de oxigênio, se entram em contato com o embrião nessa fase de organogênese, podem acontecer acentuadas malformações. Nosso alimento nessa fase de alimentação histotrófica, o leite uterino, vem por parte do endométrio, até o início da fase hematotrófica, onde entra o sangue materno em torno da 12ª semana. O choro, o pedido de alimento do embrião, é uma secreção feita de prolactina, gonadotrofina coriônica e lactogênio placentário que estimulam o endométrio na produção do alimento histotrófico.
Aqui nós temos, à esquerda, o alimento secretado pelas glândulas endometriais e que ganham o espaço interviloso. E esse alimento é absorvido, então, pelas vilosidades coriônicas através desses microvilos. Bem, aqui estão padrões de endométrio gestacional. À esquerda, um padrão clássico predominante no primeiro trimestre gestacional, com glândulas hipersecretoras que assumem este aspecto, e um estroma, vejam, um estroma extremamente denso, onde os vasos são muito proeminentes. Este é o alimento, este é a fonte do alimento durante boa parte do primeiro trimestre gestacional. Conforme a gestação evolui, as glândulas endometriais vão se tornando hipofuncionais e o estroma vai ganhando em decidualização, sendo que nas fases finais da gestação, o componente glandular se torna praticamente com o aspecto de um endotélio, chama-se exaustão secretora, e o estroma assume caráter decidual bem evidente. Aqui, o endométrio funciona mais como um colchão para confortar o bebê do que uma fonte de alimentação. Placa basal, vilos de ancoragem com colunas trofoblásticas. A decídua é diferente do restante do endométrio. Vilos de ancoragem com colunas trofoblásticas e aqui embaixo brotamentos sinciciais, que também fazem parte do trofoblasto desta fase. A decídua, ela é diferente, ela já é muito mais madura, epitelioide, com vasos transformados. Trofoblastos intersticiais, trofoblastos endovasculares. Estes trofoblastos endovasculares impedem a inundação hemorrágica precoce, ainda na fase de nutrição histotrófica. A histopatologia dos produtos de concepção. Este é um estudo de diagnósticos, uma visão pessoal com a intenção de facilitar a abordagem de rotina dos produtos da concepção. Esclarecemos que não se trata de um trabalho acadêmico. Aborto, expulsão espontânea ou por meios artificiais de um produto de concepção desvitalizado de até 20 semanas. Uma gestação normal requer um concepto geneticamente normal. Um cariótipo anormal geralmente impede o desenvolvimento embrionário ou fetal. Se o concepto for geneticamente normal, o sucesso da gravidez depende ainda de adaptação fisiológica das artérias espirais maternas, maturação dos tecidos receptores, a aceitação imunológica por parte materna, a rigidez dos tecidos uterinos sem anormalidades anatômicas ou funcionais, a saúde materna geral, obesidade, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, ovários policísticos, doenças endócrinas, trombofilia, tabaco, álcool, cafeína, drogas, etc. A avaliação deve incluir a confirmação de gravidez intrauterina ou não. Deve também avaliar, sempre que possível, os prováveis motivos da gestação interrompida. Diagnósticos histológicos habituais em materiais de abortamento. Este é Baby Center. É um site de pacientes que perderam sua gestação. Elas publicam ali, muitas vezes, laudos, e tem laudos anatomopatológicos. Vejam este: restos deciduais, coágulos hemáticos. Diz uma paciente: alguém sabe o que deu? Não entendi. Responde uma outra:
Basicamente, nada. Esse exame é o anatomopatológico. Normalmente, ele não conclui nada. De novidade, nesse caso, concluiu que você teve um aborto. É praxe do hospital quando fazemos curetagem. Diagnósticos histológicos habituais em materiais de abortamento. Colhemos desse site os seguintes diagnósticos. Parecer diagnóstico: placenta, restos ovulares degenerados. Diagnóstico: restos placentários. Diagnóstico: restos ovulares, restos teciduais com hemorragia e focos de necrose. Conclusão: restos embrionários, idade gestacional aproximada de 6 a 7 semanas. Diagnóstico: restos placentários e teciduais com inflamação aguda e necrose. Conclusão: útero compatível com restos ovulares. Ou tenho, não tenho, ou não sei. Conclusão: fragmentos placentários compatíveis com o primeiro trimestre gestacional. Observam-se algumas vilosidades coriônicas hialinizadas e restos teciduais inflamados. Conclusão: veja que curioso, quadro histopatológico compatível com aborto. Necessário, na realidade necessária, estreita correlação com dados clínicos e exames de imagem. É um jargão que não cabe aqui. Todos esses laudos, ou parte deles, vêm com o cabeçalho do laboratório e vêm com o nome do patologista e a assinatura deles. Cuidado ao fazer seus diagnósticos. Eles acabam tornando-se públicos às vezes. Deve-se avaliar sempre que possível os prováveis motivos de interrupção da gestação. Bem, nós estabelecemos para a nossa rotina e nosso estudo várias categorias diagnósticas. Sem causa presumível, provável cromossomopatia, alterações da decídua, alterações da implantação, sem vírus e sem sítio, mola ou talvez, alterações do espaço interviloso, outras causas definidas, não aborto, outros diagnósticos. Cada um deles com um simbolozinho para que a gente encontre mais facilmente nas nossas anotações. Aqui as anotações, fizemos 100 páginas destas, onde nós temos os símbolos, nós temos os nomes, as idades e a identificação numérica do caso. Documentamos grande parte desse material e colecionamos 3.700 imagens capturadas, todas elas com as identificações, data de nascimento e o número de registro. São 2.621 diagnósticos em 2.454 casos, porque tem caso que tem 2, às vezes até 3 diagnósticos de produtos de concepção. Categorias diagnósticas. Separamos 3 grandes categorias. Essa em azul, com patogênese presumível, com causa eventualmente diagnosticada. São 51%. Outra fatia grande é sem causa diagnóstica ou mecanismo presumível deduzido pela histopatologia. E cerca de 2% sem elementos gestacionais ou material que não corresponde a um produto de abortamento. Desses 2 maiores, nós temos subcategorias que vamos ver no correr desta conversa. Vamos começar agora pela fração menor, esses 2%, que corresponde a 50 casos com informação clínica de abortamento, produto de concepção, POC, porém sem elementos gestacionais. Um exemplo. Recebemos um bloco massivo de tecido, que corresponde a um endométrio com glândulas hipotróficas e estroma abundante. Vejam, estroma deciduoide e
glândulas hipotróficas. O estroma deciduoide com uma rica celularidade de granulócitos endometriais. As glândulas com revestimento hipotrófico cuboidal parecendo contas de rosário. Isto leva à conclusão de um quadro histológico consistente com descamação massiva endometrial ou dismenorreia membranácea. Se alguém faz o diagnóstico de restos deciduais neste material, está incorrendo em um erro sério que pode ter consequências jurídicas. Outro caso, 40 anos, eliminação de material via vaginal em casa. Todo o material foi recebido em álcool e consta de membranas que mostram este aspecto histológico. Fitas de epitélio escamoso com descamação de células. Em áreas, pode até lembrar decídua. Se for feito o diagnóstico de restos deciduais, é um diagnóstico extremamente errado. Espremendo a memória há 40 anos, nós recebemos no laboratório um material que parecia uma camisinha, sem esse gargalo, parecia um tubo de plástico. Fomos averiguar e a paciente tinha usado albocresil policresuleno intravaginal. Sabe-se que ele pode provocar uma descamação massiva do epitélio vaginal. Outro caso, aumento uterino com volumosa massa intracavitária. Todo o material foi incluído e constava de coágulos sanguíneos e coágulos sanguíneos. Em raros campos existia presença de fragmentos superficiais de endométrio inativo. A suspeita clínica era de mola ou hematometra. Com esse aspecto, o diagnóstico de hematometra se impõe. Outra vez, material não gestacional. Outros casos de não aborto, agora pelas características do endométrio. Lembrem-se dos padrões de endométrio gravídico. Este não é um desses padrões. Em meio a coágulos sanguíneos, um endométrio com estroma de células fusiformes e glândulas inativas. No detalhe, pois bem, hiperestimulação por progesterona. Livro do Kurman, livro da Dalembach, pode produzir um estroma de células fusiformes e glândulas hipotróficas. Outra situação, material tido como abortamento, coágulos sanguíneos e esse tipo de endométrio, que é um endométrio proliferativo. Outra situação, endométrio do tipo persistente, irregular ou desordenado, de provável ciclo anovulatório. A paciente fica com um período de amenorreia, há suspeita de se tratar de gravidez, de repente ela tem uma hemorragia, e é uma hemorragia por ciclo anovulatório. Lembrar que pode ser material de curetagem pós-aborto ou pós-parto. Por vezes, a única informação que vem é de restos, ou restos placentários. Como poderia corresponder a um endométrio regenerativo pós-aborto ou pós-prenhez? Costumo fazer o diagnóstico descritivo e colocar a ausência de sinais histológicos inequívocos de estado gestacional. Mais uma situação diferente da anterior.
endométrio, coágulos sanguíneos, e vejam o detalhe destas glândulas. Olha lá, vacúolos subnucleares. Endométrio secretor inicial, quadro consistente com uma hemorragia periovulatória. Um outro caso, também nosso, de um endométrio secretor inicial, indicando provavelmente mesmo uma hemorragia periovulatória. Quando há dúvida sobre o estado gestacional, o nosso laudo costuma ser fragmentos de endométrio tal e tal, sem decidualização, ausência de sítio placentário, ausência de vilosidades coriais, ausência de sinais histológicos inequívocos de estado gestacional. Nota: na condição de gestação clinicamente confirmada, a possibilidade de eliminação total do material feto-placentário deve ser considerada. Sem causas e sem mecanismos presumíveis. É uma fatia grande, com 47,1% do nosso material. Pode ser subdividida em 3 padrões. 100, 20%, sem vilo, sem sítio de implantação. 25%, sem causa, porém com um padrão normal. E 55%, sem causa, por limitações do material. Vamos começar pelo 100, sem vilosidades ou tecidos fetais, sem sítio de implantação placentário. São 244 casos. Não afasta estado gestacional, porém não confirma. Aqui são padrões clássicos que a gente encontra na lupa quando vê um desses materiais. A gente não encontra aquela filigrana dos vilos. Muitas vezes o material vem assim, todo ele picotadinho, ou então vem parte de endométrio, coágulos e alguma coisa de tecido deciduoide, ou então predomina um endométrio secretor. Estroma deciduoide. Isto não é decídua. Decídua, por definição, é o endométrio do útero de uma mulher na gravidez. Do livro da Dallenbach, um corpo lúteo persistente, um tumor de granulosa, carcinomas ovarianos secretores de hormônios, pode induzir no endométrio alterações idênticas às da decídua da gravidez. Ainda do livro da Dallenbach, esse padrão que é bastante característico à esquerda aqui do endométrio gravídico pode acontecer em situações de descamação irregular por hiperatividade de progesterona. Isso do livro da Dallenbach. Endométrio gravídico com Arias stella? Sim, Arias stella tira o endométrio gravídico. O encontro do efeito de Arias stella num endométrio secretor não é diagnóstico de gravidez, quer intrauterina, quer extrauterina. Outra característica que pode ocorrer em endométrio gravídico, porém não é diagnóstico, são os núcleos vazios. Aqui, semelhante aos núcleos do carcinoma papilífero da tireoide. Como que eu faço o laudo dos 100 vilos sem sítio? Material uterino, fragmentos de endométrio secretor e de tecido deciduoide hemorrágico, ausência de sítio placentário e ausência de vilosidades coriais. Nota: na condição de gestação clinicamente confirmada, a possibilidade de eliminação total do material feto-placentário deve ser considerada, assim como a eventualidade de prenhez extrauterina. Bem, agora vamos a esta fatia importante,
sem causa em padrão normal. São 308 casos. Encontra-se um padrão normal, presença dos vilos com as colunas de implantação e os brotamentos. Mesmo em materiais com alterações regressivas, persiste a presença das colunas de implantação. Os vilos podem estar alterados e tudo, porém, existem um aspecto de normalidade na proliferação trofoblástica. Aqui, de novo, o padrão já cansado de ser visto, de normalidade de implantação e de crescimento endovascular e intersticial do trofoblasto. Nessas situações, provavelmente deve existir fator uterino ou de patologia materna. Como que saem esses laudos? Restos ovulares e tal do primeiro e segundo trimestre, presença de vilos com adequada proliferação trofoblástica em colunas de ancoragem, presença de implantação de trofoblastos na decídua basal aparentemente normal. Aí outros dados descritivos, focos de exudato neutrofílico e tal. Não há elementos morfológicos que permitam inferir causas do abortamento. Nota: quando se encontram vilos com trofoblastos ativos e placa basal com implantação evidente, na ausência de dados sugestivos de cromossomopatia, deve-se questionar se há fator uterino ou de patologia materna na perda gestacional. Essa é uma orientação importante para a pesquisa do ginecologista. Vamos agora para sem causa por limitações do material. É uma fatia bastante grande e corresponde àqueles casos em que os vilos são escassos ou com alterações regressivas que impedem uma boa avaliação. Sem representação adequada de elementos para a sugestão diagnóstica. Aqui estão raros vilos, aqui com alterações regressivas, raros vilos impedindo de fazer um diagnóstico afirmativo. Má representação da placa basal. Isso também é muito importante. Muita necrose, exudato neutrofílico, impedindo de ver se está havendo uma boa penetração do trofoblasto. Alterações regressivas. Aqui, vários tipos, calcificação, necrose, alterações regressivas. Às vezes, só decídua, mas decídua verdadeira, identificada pela presença de trofoblastos. Então, muitas vezes você não encontra vilos, mas a pesquisa detalhada mostra a presença de células trofoblásticas em meio à decídua. Ou então, apenas representação de tecidos do embrião. Bem, passamos agora para causas ou mecanismos prováveis. Este segmento está separado em 3 porções. Prováveis anomalias cromossômicas, com 44%, alterações da implantação ovular, com 36%, e causas mais específicas da perda gestacional, com 20%. Pois vamos às causas mais específicas da perda gestacional. Correspondem a alterações circulatórias, a espaço interviloso e causas maternas. Tem outras que serão abordadas em outras palestras. Alterações inflamatórias e patologias fetais,
junto com cromossomopatias. Alterações circulatórias, infarto. Às vezes, segundo trimestre, pequenas placentas ainda abaixo de 20 semanas, caracterizadas como material de abortamento. Encontramos aqui, olha, típico infarto, localizado com sua base na decídua basal. E notamos aqui ainda associado a esse infarto uma hipoplasia acentuada dos vilos. No material de curetagem também podemos encontrar ilhotas de necrose com aglutinação das vilosidades coriais ao lado de vilos bem preservados. Aqui um outro aspecto, áreas de necrose com as características de um infarto junto com vilos relativamente preservados. Dentro das alterações circulatórias, agora os trombohematomas. O subcoriônico e o retroplacentário. Hematoma retroplacentário. Temos um saco gestacional, onde se encontra o córion viloso, a decídua com a placa basal, todos eles envoltos em um trombohematoma retroplacentário. Em um fragmento também pode-se observar o córion viloso, a placa de implantação e este hematoma dissecando essa estrutura retroplacentária. Nós vemos bem à direita os vilos, depois o sítio de implantação, decídua e logo após esse volumoso trombohematoma. Isso é descolamento placentário. Pode-se ver este hematoma retroplacentário e este sítio de implantação superficial, caracterizado por essa nata de pequenos trofoblastos e trofoblastos multinucleados. Isso caracteriza uma implantação superficial placentária e com seu descolamento. Um dado interessante, muitas vezes existe esta hemorragia intravilositária associada ao descolamento placentário, ao hematoma retroplacentário. Por vezes, hemorragias antigas antecedem um hematoma agudo. E aqui nós temos hemosiderose envolvendo a placa basal. Isso também pode ocorrer, hemosiderose em vilosidades, num caso de descolamento crônico placentário. O hematoma subcoriônico é o trombohematoma massivo subcoriônico ou lesão de Breus, também chamado como mola de Breus. Não tem nada a ver com mola. O trombohematoma subcoriônico maciço é uma condição de etiologia obscura, usualmente encontrada em abortamentos. Aqui nós vemos a placa coriônica e esse trombohematoma subcoriônico. Novamente, em outro campo, aqui é placa coriônica e esse trombohematoma subcoriônico. Muito bonito aqui e muito mais evidente
nesta, onde aparecem as linhas de Zan. No espaço interviloso, pode ocorrer a deposição massiva de fibrina perivilosa ou infarto do assoalho materno. É uma patologia rara, porém pode ocorrer em material de abortamento. A gente identifica pela presença de vírus relativamente mantidos associados com áreas de excessiva deposição fibrinosa, com graus variáveis de desvitalização das vilosidades. Áreas mais preservadas, regiões em que predominam alterações isquêmicas e deposição fibrinosa massiva. Placa basal, placa coriônica. Por vezes esse processo se estende da placa coriônica até a placa basal. Interessante é que aqui nós temos a fibrina e aqui o fibrinoide. O fibrinoide caracteriza bem essa deposição massiva, de assim chamada fibrina. Na verdade, a fibrina, que mais eosinofílica, filamentosa, é de origem materna. E este material fibrinoide mais pálido, que contém trofoblastos em seu interior, é matricial, feito pelo próprio trofoblasto. Isso daqui é fetal, isso daqui é materno. Ainda no espaço interviloso, outra entidade infrequente, rara, a intervilosite crônica histiocítica. Vemos nesta preparação que entre os vilos existe um material meio azulado, acinzentado e áreas de deposição de fibrina. Essas regiões mais acinzentadas correspondem a uma celularidade inflamatória que preenche o espaço interviloso. Aqui temos os vilos e, no espaço interviloso, a presença de células histiocitárias, alguns linfócitos e raros granulócitos. No detalhe, bem, tanto a intervilosite crônica histiocítica como a deposição massiva de fibrina perivilosa são raras e têm a tendência de recidivar. Essa tendência de recidiva muitas vezes está relacionado a abortos de repetição. Elas são entidades raras, porém, elas podem estar presentes ou isoladas ou as duas juntas na COVID. Esse trabalho mostra exatamente isso daqui, deposição de fibrina perivilosa massiva e intervilosite histiocítica crônica como uma complicação da infecção do COVID. A histologia deste caso mostrou necrose do trofoblasto viloso associado com a intervilosite crônica histiocítica e a deposição massiva de fibrina perivilosa. A documentação dessa publicação. Aqui nós temos áreas em que se observa a presença de histiócitos no espaço interviloso e regiões dessa deposição de fibrina. Notem aqui um dado interessante. Os vilos têm uma necrose do trofoblasto e mantém relativamente bem o componente do estroma vilositário.
Este é um outro trabalho que mostra uma deposição massiva de fibrina perivilosa ou infarto do assoalho materno em relação ao Covid-19. Na macroscopia, este é o padrão clássico macroscópico do infarto do assoalho materno, comprometendo toda a espessura da placenta. Na microscopia, é este o aspecto da deposição fibrinosa. Detalhe, vejam que interessante, o estroma das vilosidades está relativamente mantido, com uma necrose total do trofoblasto. Na imunistoquímica, para o SARS-CoV-2, positivo exatamente nas células necróticas. Também feita a hibridização in situ, demonstrando o agente viral na mesma localização que demonstrava a imunohistoquímica. Outra publicação de Covid-19 com intervilosite crônica histiocítica. Vocês veem no HE a presença do exudato inflamatório no espaço interviloso e a necrose dos trofoblastos com relativa preservação do estroma. Nesse caso também imunohistoquímica e hibridização in situ, mostrando a presença do vírus. Um caso nosso com informação clínica de Covid, já era uma placenta do terceiro trimestre, onde a gente observa a deposição fibrinosa perivilosa e o componente inflamatório crônico no espaço interviloso. Vejam que nesse nosso caso também havia necrose total do trofoblasto e a manutenção do estroma, inclusive com as hemácias bem mantidas aqui. Nesse caso, também havia um padrão típico de deposição massiva de fibrina perivilosa, observada também na histologia e em associação com a intervilosite crônica histiocítica. Caso nosso com intervilosite e deposição de fibrina perivilosa com necrose trofoblástica e relativa manutenção do estroma. É um outro caso também de uma placenta já do terceiro trimestre, início de terceiro trimestre. Caso nosso prematuro morto, mãe com Covid-19, espaço interviloso comprometido pela celularidade histiocítica e necrose dos trofoblastos, preservação do componente estromal. A necrose trofoblástica, a manutenção estromal, junto com a intervilosite e deposição fibrinosa perivilosa, pode ser uma das características histológicas que permitam inferir a etiologia como sendo Covid-19. Nós, nesses casos, não tivemos a possibilidade de demonstrar a presença do vírus. Tudo isso é muito raro. A imensa maioria das placentas afetadas com Covid-19 mostram alterações inespecíficas de hipoperfusão, tanto maternal ou fetal, porém, esses achados são infrequentes. Interessante, a incidência de aborto aumentou em 25% durante a pandemia da Covid-19 na população em foco, que é de Ankara, Turquia. Um outro trabalho
que mostra que estudos de aborto em gestantes com Covid-19 mostram que a maioria dos casos, no primeiro trimestre, apresentavam características de insuficiência placentária, de hipoperfusão, sem alterações mais específicas. Encontrei um único relato de caso de Covid com as características semelhantes às descritas na fase mais avançada da gravidez. Era o caso de uma gestante com perda gemelar da 13ª semana. Aqui está a referência, é um trabalho mexicano. A análise histológica da placenta apresentou infarto placentário com deposição de fibrina difusa perivilosa associada a intervilosite crônica e inflamação subcorial. Nesse caso, a presença do vírus foi comprovada por PCR, imunohistoquímica e microscopia eletrônica. Saindo desse assunto, vamos às causas maternas. As causas uteroplacentárias, muitas delas são clínicas ou de imagens e não estão representadas no material do abortamento. Outras estão representadas e muitas vezes são acontecimentos que ocorrem intracavitários, como miomas necróticos, pólipos endometriais, pólipos endocervicais, carcinoma in situ cervical e falcemia. Nós temos exemplos de cada um desses casos. O mioma necrótico eu acabei não documentando. Causas uteroplacentárias, agora representadas por alterações clínicas ou de ultrassom ou de laboratório. Alterações uterinas, responsáveis por até 10% dos abortos. A mais comum é a insuficiência istimocervical. Outras causas: endometriose, útero bicorno, útero septado, arqueado, deformações no endométrio, presença de pólipos, cicatrizes ou miomas. Alterações hormonais. A deficiência de progesterona é a causa mais comum de aborto causado por alteração hormonal. Doenças de tireoide, hipo ou hiper. Síndrome dos ovários policísticos. O abuso de álcool, cigarro, cafeína e drogas ilícitas. Imunidade, tanto doença na mãe, lúpus, ou rejeição da mãe ao produto da concepção. Trombofilia. Também entram aqui outras coisas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, que são causas maternas da perda da gestação. Outras sim, ou seja, outras sim estão representadas no material que a gente examina. Vejam uma patologia corriqueira que pode ser de grande importância. Pólipo cervical, como fator de risco para aborto e nascimento prematuro. Tem aqui um trabalho de literatura. Nós tivemos uns 3 casos em que, já em pequeno aumento em lupa, a gente observava vários fragmentos de pólipos endocervicais. Existe a possibilidade de eles estarem alterando a dinâmica do colo e favorecendo a perda gestacional. Também tivemos caso de pólipo endometrial. E aqui uma referência a respeito da presença deles interferindo na gravidez. Também tivemos esse caso interessante, que aqui está o material vilositário, e havia esse tipo de tecido, um tecido muscular, tipo miometrial, com glândulas no seu interior. Essas glândulas não eram secretoras e o estroma é muscular. Isso poderia corresponder a pólipo adenomiomatoso. Ou então, se a curetagem foi mais profunda,
a endometriose. Atenção para essa alteração. Vejam com cuidado, nem precisa muito cuidado para ver que existem hemácias falsizadas. Um outro caso nosso, um abortamento, presença dessas células falsizadas no espaço interviloso e também presente em vasos maternos da decídua. Outro achado interessante, um material de abortamento, aqui com os vírus e tal, bem ativos e coisa, e de repente essas massas basofílicas, que são células de um carcinoma escamoso in situ. Aqui está, aqui a gente vê a endoscervix, o revestimento endocervical, então da transição das mucosas. Não havia evidente invasão estromal. O caso foi comunicado e não sei o segmento que teve, mas essa lesão cervical poderia causar a instabilidade do colo e possibilitar o abortamento. Agora, uma outra seção desta pizza, que são os 36% de alteração da implantação ovular. Vemos com bastante frequência. Tem esse esquemazinho bem simples em que existem os vilos de ancoragem, que formam as colunas trofoblásticas, e tem um manto trofoblástico e começa a haver a penetração do trofoblasto intersticial, é um trofoblasto intermediário intersticial, que penetra na decídua e envolve os vasos como trofoblasto endovascular. Trofoblastos mais profundos no miométrio são multinucleados. São numerosos os fatores para que haja a implantação adequada e a anidação do ovo. Esses fatores, como fatores de crescimento, citocinas, fatores angiogênicos, além de prostaglandina, interleucina, integrina, fatores hormonais, fatores proteolíticos, devem agir como uma orquestra. Qualquer um deles que desafine poderá comprometer a gestação. Alterações da implantação ovular. Vilo-dependente. Fator do embrião e de interação do mesmo com a decídua. Para lembrar, trofoblastos ativos no sítio de implantação e a atividade trofoblástica de brotamentos sinciciais é o que se espera normalmente. Vamos às características anormais. Bem, aqui nós vemos 100 colunas e 100 brotamentos trofoblásticos. Estão desnudos estes vilos. Neste caso, eles apresentam algumas colunas, porém, muito escassos os brotamentos sinciciais. Vejam aqui essa notável hipoplasia de vilosidades. Nós temos acima a cavidade amniótica, a placa coriônica, os vilos aqui extremamente escassos e aqui já a decídua e a placa de implantação. Olhando os vilos, a gente vê que eles não têm a proliferação adequada de trofoblasto para permitir a penetração dos mesmos na decídua. É como se a gente tivesse plantas desnutridas no meio de um deserto. Vilos, alguns com alterações degenerativas, sem colunas de implantação, e aqui, nesta
porção da decídua, uma decídua prontinha, bem feita, à espera dos trofoblastos que não chegam. Vários exemplos, temos muita documentação disso, mostrando esses vilos que estão ineficazes na produção de trofoblastos para a implantação, a qual então não ocorre. Geralmente, os laudos são restos ovulares e deciduais do primeiro ou segundo trimestre gestacional, principalmente do primeiro, vilos avasculares com fibrose estromal ou outros tipos de alterações, com hipoplasia de colunas trofoblásticas, deficiente implantação trofoblástica na placa basal, a ausência de alterações histológicas sugestivas de doença trofoblástica proliferativa. Deve ser um jargão sempre utilizado quando não houver essas alterações. Alterações da implantação ovular, agora dependentes do sítio de implantação. Seria o fator materno ou da integração entre a mãe e o concepto. Nós vemos aqui os vilos com as colunas de implantação, muito bonitinhas e tudo, mas chega aqui, a decídua não é receptiva. Uma decídua que está um pouquinho madura em alguns pontos, no restante imatura, não tem aquelas células epitelioides, é escassa, não tem alterações degenerativas evidentes. Um detalhe daquilo, aqui como seria uma decídua receptiva madura e aqui uma decídua anormal. Exemplos de decídua não madura, não pronta para recepção. Nós temos aqui 3 exemplos e aqui no canto inferior direito como seria uma decídua receptiva. Outros 2 exemplos de decídua imatura, a inferior com células fusiformes, em comparação à direita com uma decídua bem desenvolvida. Esse é um casinho interessante que nós tivemos a sorte de pegar o momento da nidação. Pena que era um ovo anembrionado. Nós vemos os vilos aqui tentando implantar nesta decídua. Olhando melhor, aqui estão as colunas de implantação e essa decídua que nós vamos ver com mais detalhes. Aqui está os trofoblastos, aqui formando esse manto trofoblástico, mas que não penetram na decídua. Embora ela tenha áreas de aspecto maduro, a gente vê que as glândulas endometriais aqui ainda contêm células epiteliais bem desenvolvidas. Geralmente isso daqui desaparece num sítio de implantação apropriado. Por outro lado, além das glândulas não terem uma boa adaptação, a gente não tem uma adaptação dos vasos. Os vasos têm camada muscular. Isso aqui são vasos imaturos. Isso é uma vasculopatia decidual. Tudo isso daquela nidaçãozinha que nós vimos nas figuras anteriores. Olha os vasos. São vasos não amadurecidos. Isso corresponde à vasculopatia decidual. Outros exemplos, olha os vasos, veja esse tipo de decídua toda deformada. Aqui, vasos também alterados, com necrose fibrinoide da parede. Isto é vasculopatia decidual. Vasculopatia decidual com necrose fibrinoide e aqui com obliteração vascular. Por vezes se encontram essas células xantomatosas envolvendo vasos,
muitas vezes vasos com necrose fibrinoide. Isso é chamada aterose aguda. Embora seja mais particular da segunda e terceira fase de gestação, esses casos são de aborto. Isso está descrito em aborto. Vasculopatia decidual, então não permitindo a adequada implantação do produto de concepção. Outras vezes, alterações como essa, que a gente tem hemosiderose na placa basal. Como que aparecem esses laudos da deficiente implantação na decídua basal? Resto ovular, presença de vírus com adequada proliferação trofoblástica, deficiente implantação de trofoblasto na decídua basal, vasculopatia decidual quando ela existir. Algumas coisas descritivas e importante, a ausência de alterações histológicas sugestivas de doença trofoblástica proliferativa ou de doença molar, se preferirem. Outra alteração é a inserção trofoblástica superficial, que se caracteriza por, na placa basal, no sítio de implantação placentária, encontrarmos trofoblastos multinucleados. Os trofoblastos multinucleados são próprios da implantação profunda. Eles estão presentes lá no miométrio e aqui eles estão nessa decídua superficial. Trofoblastos multinucleados em placa basal sinalizam para implantação superficial, o que vai favorecer o descolamento. Outros exemplos, células trofoblásticas multinucleadas na placa basal. Vejam que isso está acompanhado ainda de uma imaturidade e de uma vasculopatia decidual. Sítio de implantação exagerado. Por vezes encontramos, aqui é um caso só, que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 focos, em que a gente observa miométrio com células trofoblásticas entre as fibras musculares. Isso, quando ocorre em quantidade razoável, permite caracterizar o sítio de implantação exagerado, que pode ocasionar metrorragia e perda gestacional. Outra alteração importante da decídua. Vejam bem aqui, nós temos os vírus, trofoblastos, essas células que são células musculares, mas cadê a decídua? Não tem decídua. Isso é acresia. Toda vez que se encontram vírus seguidos de trofoblastos e camada muscular sem a decídua interposta, isso caracteriza a acresia. Um caso interessante que tivemos recentemente, quadro de abortamento com eliminação parcial do material. Posteriormente, metrorragia incontrolável que levou à histerectomia. Muito bem, na peça existia, junto da cérvice, transição para istmo, aqui a gente tem na setinha glândulas endocervicais, e aqui a implantação desse produto de concepção, onde a gente vê que existem as colunas de implantação. Aqui estão os vírus na área de implantação, aqui está o Nitabuk, a membrana de Nitabuk, e onde que está decídua? Não tem decídua. Os vírus estão praticamente chegando junto do miométrio. Isso é acresia.
Muito bom, o tempo passou, está na hora de parar. Restam 3 assuntos ainda extensos que serão motivos para futuras apresentações. Prováveis cromosomopatias, incluindo as doenças molares, uma fatia muito importante e muito frequente nos abortamentos. As patologias fetais e as alterações inflamatórias, todas inclusive com os TORC. Tudo isso vai ser motivo de palestras futuras. A mensagem que gostaríamos de deixar: você que lauda abortos na rotina, por favor, se ainda não o faz, olhe os produtos de abortamento com bastante atenção e cuidado. Para você pode ser mais um ato de rotina, mas para quem perdeu uma gestação, foi como a perda de um filho, a perda de um sonho. Informações preciosas podem advir do exame cuidadoso desses materiais, que pode ajudar a paciente e os seus médicos assistentes. Muito obrigado pela atenção. Não percam os outros capítulos deste tema.